Eu já quero começar com treta neste programa. Porque eu quero saber de você o seguinte, Paulo Figueiredo. Bom dia. Qual que é a diferença desse populismo do Bolsonaro pro Lula, hein? Bom dia, Paulo. Hoje é o dia que alguns bolsonaristas vão ficar chateados comigo, principalmente aqueles que não estão acostumados ainda com o meu jeito de, enfim, não defender tudo que é feito pelo governo. Não tem jeito. Faz parte. Então, em primeiro lugar, a gente precisa separar um pouco as coisas, entender do ponto de vista econômico o que está acontecendo. E, realmente, o mundo agora vive, Paulo, uma situação emergencial. O preço do barril do petróleo duplicou no último ano. As cadeias produtivas estão completamente desorganizadas. A gente está falando de uma inflação global que é a maior das últimas 3 ou 4 décadas. Nós, adultos, não vivemos isso. Então há, sim, uma emergência em curso, e isso é mais sério no Brasil, principalmente, porque o Brasil depende muito dos caminhões, dos caminhoneiros, para circular as suas riquezas. Então, um aumento, se a vida dos caminhoneiros se torna ruim, se torna difícil, se fica muito caro, isso tem um efeito em cadeia para toda a produção nacional, e isso é mais forte no Brasil. Então, de fato, há economicamente, uma razão para você dar subsídio para caminhoneiro. Tem outras coisas dentro dessa PEC. Vamos falar assim, por exemplo, essa questão de subsídio para etanol, isso já não faz o menor sentido, absolutamente o menor sentido. A questão do Auxílio Brasil, do aumento do auxílio, às vezes pode parecer insensível, e esse é um discurso que a esquerda sempre explorou muito, parecer insensível quando você diz que não é para dar dinheiro, mais dinheiro para os mais pobres. Mas quem estuda economia sabe que o que tira as pessoas da pobreza é crescimento econômico. O que reduziu a pobreza no mundo inteiro foi crescimento econômico. O Ronald Reagan dizia, o melhor programa social é o emprego. E o Brasil está trilhando esse caminho de crescimento econômico e de emprego. Quando você retira 20 e poucos bilhões, quase 25 bilhões de impacto desse aumento do Auxílio Brasil, você retira isso da sociedade, as pessoas precisam entender isso. O governo não dá dinheiro. O governo toma dinheiro de algum setor para dar para outras pessoas. E quando faz isso hoje, com impostos, ele está tomando de alguém, ou tomando das futuras gerações, dos nossos filhos, netos, etc., ou tomando agora da gente, do setor produtivo, desarrumando as contas públicas. Então é sempre bom, se puder ajudar os mais pobres, é sempre bom. Agora, Paulinho, mas é populismo ou não é? Eu vou chegar exatamente nisso agora. Então, a questão toda é a seguinte, há razões econômicas? Há, mas tem alguns problemas. Primeiro o seguinte, PEC. É com muita facilidade que o brasileiro, que o Congresso brasileiro mexe na nossa Constituição. Constituição precisa de estabilidade. Não dá para você, a cada momento, querer mexer na Constituição brasileira. Precisa ser revisto. Né? É uma situação emergencial. Como eu acabei de dizer, mas se você mexer na nossa Constituição, a Constituição diz que você não podia ter no ano eleitoral esse pacote de benesses, joga com a regra do jogo. Infelizmente, joga com a regra do jogo. Uma coisa, Paulo, e aí é o ponto de discórdia aqui. Quando eu converso, ontem eu tive discussões acaloradas com vários bolsonaristas nesse sentido. Muita gente... Por que os caras ficaram chateados com você? Ficam chateados porque muita gente está reconhecendo que isso é feito com fins eleitoreiros, dizendo o seguinte, se não fizer isso, o Lula vai voltar e aí acabou o Brasil de vez. No fundo, é um discurso de os fins justificam os meios. Eu entendo que a preocupação eleitoral... E aí tem que separar, né? Se a gente tem confiança de que os bolsonaristas mais ferrenhos, os mesmos que defendem isso, dizem que as pesquisas são todas absolutamente falsas. E que, na verdade, você olha o Bolsonaro vai ganhar até no primeiro turno. Eu falo, então não precisa de PEC. Então não precisa de PEC de bondade. Não, mas a gente tem que fazer a PEC porque senão o Lula volta. Eu falo, mas aí os fins justificam os meios? Você vai tomar uma medida... Se a medida for pelas razões econômicas, dá para discutir. Agora, se a medida for por razões
puramente eleitoreiras, e me parece que parte delas são puramente eleitoreiras, aí não, aí eu tô fora. Não adianta, a gente não pode fazer a coisa certa, realmente a gente não pode deixar o Lula vencer, mas essa decisão tem que ser da sociedade brasileira, sem utilização de dinheiro público para turbinar a campanha de qualquer candidato. E isso eu vou defender aqui. Quando o Bolsonaro é presidente, vou defender, já defendia quando o Lula, quando a Dilma, quando todo mundo era presidente. Isso é o correto. Comentário coerente. Ô, Guga, só um ponto. Deixa eu só te fazer um ponto. Todos os senadores de oposição votaram a favor do Bolsonaro. Tudo, olha, Paulo, o único... Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, vamos voltar para a realidade. Só para eu terminar. Falando de dívida, o rombo do Bolsonaro, pelo amor de Deus, o partido que ele vai deixar a última presidente mais foi de impeachmentada por fraudar as contas públicas. Você sabe se eu votei na Dilma? Você nem sabe se eu votei na Dilma. Só PT deixou o Brasil na maior crise Paulo. econômica da história. Se você quiser... Guguinha, o que eu não consigo... Pelo amor de Deus, Guga e Paulo, o que eu não consigo... Guga, o que eu não consigo compreender é o seguinte: se você tem senador do PT de oposição, se você tem dona Simone Tebet, que é senadora, pré-candidata à presidência da República, fala que vai defender teto de gasto e tal, critica o governo Bolsonaro e tal, vai lá e vota a favor. Mas é um momento excepcional. Só compreender isso. Não dá para alguém que apoia o PT ser contra pacote de auxílio, Paulo. Dá para alguém que vota no Bolsonaro ser contra. Alguém que seja PT não pode ser contra. Paulo, então, mas o Paulo, mas olha só, o Guga, olha que interessante. Olha que interessante o que o Paulinho falou agora. Não dá para quem apoia o PT ser contra isso. Mas os caras estão falando que é eleitoreiro. Então os caras votam em algo que é eleitoreiro. Paulo, essa é a diferença. Essa é a diferença que a gente precisa traçar. O apoiador do PT, a única preocupação dele é eleitoral e Bolsonaro, e tirar Bolsonaro do poder. A imprensa também se pauta dessa forma. O que eu estou dizendo, e eu falo isso para as pessoas da direita, os bolsonaristas, é que ele não pode ser a mesma coisa com um sinal trocado. Então, eu sou um economista, sempre fui liberal, sei como a economia funciona, eu sei o que resolve pobreza, eu sei o que resolve pobreza no mundo inteiro. Eu sei, estou falando do auxílio emergencial, entendo medidas extraordinárias. Agora, uma questão de coerência. Se a gente virar o pessoal que defende qualquer coisa só para ganhar a eleição, porque é para tirar o PT, a gente vira o PT de sinal trocado. E eu não quero ser essa pessoa agora. O PT que fraudou... Gente, vamos lá. E o PT? A candidata do PT, a presidente do PT, sucessora do Lula, aliás, isso começou lá no governo Lula, mas a sucessora do Lula foi impeachmentada por fraudar as contas públicas. Então, esse pessoal tem que calar a boca na hora de falar de contas públicas. O PT não tem mais que falar de conta pública. Com conta pública, senta lá, Cláudio. Não tem que falar sobre isso. Deixa os adultos conversarem. Posso falar dessa questão política que você levantou? Economia e defenderam isso a vida inteira conversarem. Agora, posto isso, realmente, agora a gente pode discutir que parte do auxílio pode ser aumentado, não pode ser aumentado. Gente, as contas públicas brasileiras estão arrumadas. Todo mundo falou quando o Bolsonaro ia começar o governo que o Brasil ia terminar o governo com 100%. E essas eram as projeções. O Brasil ia terminar o governo com a relação dívida-PIB em 100%. A relação está em 78%, caindo. Então as contas públicas estão arrumadas. Você tem que pensar que isso aconteceu durante a maior crise econômica global da nossa geração. Talvez, em certos sentidos, aliás, em quase todos os sentidos, maior e mais duradoura do que a de 29. Podemos voltar para o tema. Então vamos voltar para o tema, Paulo. Paulinho, deixa o Guga... Não, mas o que vocês sugerem, então? Vocês que estão criticando esses auxílios, o que vocês sugerem para aliviar o bolso dos caminhoneiros, para dar alimento a quem está passando fome? Trazer sugestão. Eu acho o voucher uma boa proposta. E para aliviar quem está passando fome, Zoe, não adianta. Olha só, esse é um problema que o mundo vive. Aliás, o que tirou a maior parte do mundo da fome e da pobreza é o capitalismo e o crescimento econômico. Claro, sim. Você tem que ter programas de auxílio, sim, para as pessoas que estão em momentos de maior necessidade. E está correto, esse ponto é bom. O programa Auxílio Brasil é bom, eu não criticava o Bolsa Família quando existia, também não vou criticar o Auxílio Brasil. Programa de distribuição de renda, food stamp, isso é uma coisa que é necessário para um momento excepcional de vulnerabilidade das pessoas. Isso é indiscutível. Agora, qual é o limite da sociedade de conseguir pagar isso? Qual o limite? Se não, faz a proposta da esquerda, renda básica universal, retira o dinheiro de todo mundo, redistribui e fica todo mundo bem. Só que a economia não funciona assim.
Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.